Bom dia, famílias! Bom dia, turmas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem se cuidando. Eu também estou bem e estou me cuidando. Hoje, dia 6 de abril de 2020, faremos uma correção das atividades do caderno que eu passei para vocês no dia 3 sobre expressões numéricas e faremos uma revisão de história, ok? Vamos lá? A revisão de história é a partir da página 270 até a página 303. No século XV, ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com sua própria língua e seus costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Conheça algumas características de 3 povos africanos do século XV. Olha lá. Os berberes eram um povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticando comércio, conectando regiões ao norte e ao sul do Saara. Os mandingas formaram o Império Mali, unidade política que dominou uma extensa área no oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíram diversos centros religiosos conhecidos como mesquitas. Os iorubás formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder submetia-se a um rei, conhecido como Oni. Os iorubás dominavam a metalurgia e produziam obras de arte e instrumentos de metal. Agora, na página 271, as tradições culturais africanas. As sociedades africanas praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais de cerâmica, tecelagem e metalurgia. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Eles narravam histórias, geralmente acompanhadas por músicas, assim como a avó da Moana faz no filme. Para se ter conhecimento, é preciso estudar. Então, o conhecimento só é possível por meio dos estudos históricos. História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico devem-se à ação dos sujeitos históricos. E quem são eles? São pessoas ou grupos de pessoas que, com suas ações, promovem transformações nas sociedades em que vivem. Para estudarmos fatos que acontecem no passado, utilizamos as fontes históricas. E o que é isso? É tudo aquilo que pode nos dar informações sobre o passado, como cartas, livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas e moedas. E o tempo histórico? Ele é um elemento central nos estudos históricos, porém há diferenças entre o tempo da natureza e o tempo histórico. O tempo da natureza é o que transcorre independentemente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias e pelo envelhecimento das pessoas. O tempo histórico, por sua vez, é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem nas sociedades. Ao estudar história, você vai perceber que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente e outras em que as coisas se modificam lentamente. Aí na página 273, nós temos um exemplo da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 1911, e outro exemplo da mesma avenida em 2010. Olha quantas transformações nós vemos. Agora na página 275, o encontro com os indígenas. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com os povos indígenas. O texto que nós vamos ler a seguir é um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral ao rei de Portugal, Dom Manuel. Nessa fonte histórica, Pero Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos.
e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Os primeiros habitantes do território. Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles representam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crenças e rituais. Os indígenas que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1.000 povos e entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território. As sociedades indígenas. Assim como nos dias atuais, no século XV as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. A oralidade e a educação indígena. Os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações por meio de canções ou narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo sua tradição. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens, assim como a avó da Moana. A percepção da passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza. A observação dos astros como as constelações, o Sol e a Lua, e dos ciclos naturais como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes, possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher. Aí agora, na página 284, o início da exploração. Após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar economicamente o território do Novo Mundo. As árvores conhecidas como pau-brasil foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro. Para extrair sua madeira, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas. O pau-brasil era bastante valorizado na Europa. Com essa árvore eram produzidos corantes vermelhos, utilizados principalmente para atingir tecidos. O escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Essa relação entre europeus e indígenas, baseada em trocas, sem envolver dinheiro, era chamada escambo. Na página 287, administrando a colônia. As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus. A partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro para evitar possíveis invasões. Teve início, então, o processo de colonização, ou seja, o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território. Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil chamada São Vicente. As capitanias hereditárias. Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes conhecidos como capitanias hereditárias. Esses lotes foram concedidos aos donatários, em sua maioria ricos comerciantes ou nobres portugueses. Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Agora na página 288, o governo geral. Muitos problemas com as capitanias prejudicaram o sucesso da colonização. Alguns donatários não fizeram os investimentos necessários e, assim, várias capitanias não foram ocupadas. Além disso, muitos indígenas resistiram às ocupações, lutando em defesa de suas terras. Dessa maneira, em 1549, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamada Governo Geral.
para reforçar e restabelecer a colonização no Brasil após o fracasso das capitanias hereditárias. Na página 290, a escravização de indígenas. Com o início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravizados para os colonos, principalmente em plantações de cana-de-açúcar. As bandeiras de preação. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente, com o objetivo de catequizar indígenas que viviam na região. Em torno do colégio formou-se um povoado que mais tarde deu origem à vila de São Paulo. No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições chamadas Bandeiras de Preação, com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Os membros dessas expedições eram chamados bandeirantes. Os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses. Os indígenas aprisionados nas bandeiras eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos de engenhos de açúcar do Nordeste para trabalharem na condição de escravizados. Os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionaram milhares de nativos. Os povos indígenas lutaram como puderam contra a violência e a opressão da escravização. Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir para regiões no interior da colônia. As missões jesuíticas. Com os colonizadores, os europeus também enviaram à colônia os jesuítas, com o objetivo de converter os indígenas à religião católica. Os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuíticas, aldeamentos isolados onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes. A mão de obra africana. Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisaram de mais mão de obra. Os portugueses passaram então a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados. Desse modo, o tráfico de escravizados tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava com os impostos desse comércio. Os africanos eram trazidos em navios em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos nos mercados de escravizados. A escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, os gregos e os romanos mantinham escravizados quem realizavam a maior parte dos trabalhos, tanto no campo como nas cidades. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Nessas sociedades, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições das pessoas livres. Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravizados na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando delas sua condição humana e sua dignidade. Além do sofrimento causado a tantas pessoas, o comércio de escravizados causou inúmeras mortes e a destruição de muitas sociedades africanas. Aí na página 295 falamos sobre o engenho de açúcar. Olha lá, nos primeiros séculos de colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levada para trabalhar nos engenhos. Observe a pintura abaixo que representa o engenho e algumas das atividades realizadas na produção do açúcar. Olha só. Senzala, moradia das pessoas escravizadas. Geralmente eram muito simples, não tinham divisórias nem móveis no interior. Casa de engenho, local onde era extraído o caldo da cana e produzido o açúcar. Casa grande, local onde moravam o senhor de engenho e sua família. Geralmente era uma construção ampla e com diversos cômodos. Capela, local onde eram realizadas as cerimônias religiosas como casamentos e batizados. A produção do açúcar. Atualmente, o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados e armazéns do Brasil. Entretanto, ele nem sempre foi tão acessível assim.
Durante o período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. Por causa de seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem o produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto, enriquecendo a coroa portuguesa. O trabalho nos engenhos. A produção do açúcar envolvia muitas pessoas. A maior parte do trabalho era realizada por escravizados. Nos períodos de colheita de cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas por dia. Além da longa jornada de trabalho, eles estavam sujeitos a castigos e maus tratos. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos. Na Casa Grande, por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação de alimentos e cuidavam dos filhos do senhor de engenho. A sociedade colonial. No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas. A educação de meninas e meninos era diferente. As meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes proprietários rurais e os colocou em cargos de comando na administração do Brasil. Trabalhadores livres. Embora fossem minoria, também havia trabalhadores livres nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores era pobre e tinha pouco poder nessa sociedade, porém vivia em melhores condições do que os escravizados. Era comum que eles trabalhassem na lavoura, no corte da lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros. As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura e cuidavam dos serviços domésticos. Em geral, também deviam obediência a alguma figura masculina, como a um parente ou ao marido. Na página 299, temos a resistência à escravidão. Os escravos preservavam elementos de suas culturas, como práticas religiosas, festas e comemorações. Prejudicavam os senhores trabalhando em um ritmo mais lento, quebrando ferramentas ou queimando plantações de cana-de-açúcar. Fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas quilombos. Muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África. Geralmente, cada quilombo tinha um chefe, que tomava as decisões, procurando ouvir os outros membros da comunidade. Um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi seu último rei e também o mais conhecido deles. Os holandeses no Brasil. A produção e o comércio de açúcar no Brasil geravam grandes lucros, atraindo o interesse de outras nações. Assim, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtora de açúcar da colônia, e outras capitanias da região. Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, principalmente na cidade do Recife, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que realizassem melhorias em suas propriedades e ampliassem a produção de açúcar. Neste capítulo, estudamos o início da colonização portuguesa no território brasileiro. Vamos relembrar alguns dos principais temas que vimos até agora. Os principais anos de contato entre portugueses e indígenas foram marcados pelo escambo, relação em que os indígenas forneciam pau-brasil em troca de produtos europeus como machados e foices. A colonização teve início quando os portugueses passaram a ocupar efetivamente as terras, construindo engenhos para a produção do açúcar. A maioria dos trabalhadores dos engenhos era formada por pessoas africanas escravizadas. A resistência à escravidão era feita de várias formas, como pela preservação de costumes e rituais de origem africana e também pela fuga e formação de quilombos. Bom, pessoal, por hoje é só. Estudem bastante, não só a revisão de história, mas todas. Leiam com bastante atenção. Bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau!